Estamos de volta com o Prosa Curitibana e a nossa banda hoje, Marcelo Six, Mister Gomes e Renata Cruz, dando um show aqui com a gente, né? E um assunto agora muito interessante que é o Litercultura. É um festival internacional, festival literário, com ênfase na literatura e com vários eventos paralelos. Quem vai falar sobre isso com a gente é o Mário Hélio, que está aqui. Tudo bem, Mário? Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. O Mário é jornalista com pós-graduação, mestrado em antropologia e história, né? É um homem ligado à questão das humanidades. Como foi essa ideia de fazer o Litercultura, que é um festival? Conta para nós, Hélio, como é que surgiu? Olha, vivendo em Curitiba e notando que a cidade tem tantos programas de incentivo à leitura, que tem um gosto por bibliotecas, por casas de leitura, e ao mesmo tempo o Brasil vivendo um momento de um verdadeiro boom de festas literárias, de feiras de livro, de alguns festivais também. A nós era curioso como é que Curitiba, sendo uma cidade tão de vanguarda, tão orgulhosa de inovação, não tinha um festival internacional de literatura, embora tenha tido sempre, não é? Iniciativas de literatura da maior importância, mas um festival assim diversificado, né? Trazendo grandes autores de fora, em bloco, de uma única vez, não é? Escolhendo um lugar da cidade, uma zona mais boêmia, que concentrasse esses leitores, né? Numa confraternização com seus escritores favoritos. A gente que gosta de livro, que lida com isso, gosta de fazer isso, mas gosta também de consumir isso. Então sentimos que fazia falta isso, e conversando com pessoas da cidade, né, também elas diziam que era algo necessário, e havia como que toda uma desconfiança em relação à literatura e ao livro, porque algumas iniciativas, né, de bienais de livro, de feira de livro, começavam, não tinham continuidade, não é? E tudo, na verdade, houve pesquisas antes, estudos, quer dizer, acompanhando também outros festivais fora do Brasil. Então, notamos que havia um espaço para a criação de um festival adaptado ou em harmonia com as características da cidade. Não um festival que imitasse nenhum festival já existente, né, uma festa literária, mas que tivesse um desenho próprio. E qual que é esse desenho próprio do Litercultura em Curitiba? Muito simples. É um desenho, como o próprio nome Litercultura diz, quer dizer, é um jogo de palavras, né? Na palavra litercultura você encontra, obviamente, a palavra cultura, portanto, aí as letras, a literatura está entendida como um fenômeno da cultura e não como aquilo que os parnasianos chamavam de sorriso da sociedade. Então, a literatura não é algo fechado em si, né? E sim algo que as pessoas podem desfrutar como uma boa conversa, como a gente está tendo agora, como algo cotidiano que faça parte da vida. Então, há esse aspecto da cultura, efetivamente, a literatura o tempo todo pode estar em contato com outras linguagens, por exemplo, música, como essa boa música que estamos aqui, né, com alegria de ouvir. Ao mesmo tempo, a literatura tem uma relação muito rica com a dança, com o teatro, com as artes plásticas. Então, entendemos que essa harmonia da literatura, tanto com o mundo, né, quanto com vários tipos de linguagem, ora, isso é cultura, mas dentro da cultura também há a ferramenta fundamental do escritor, ou duas ferramentas fundamentais, que é a escrita e a leitura. Então, note bem que dentro dessa palavra longa, né, essas três coisas estão. Então, mas o principal, o que haveria de diferente é, o festival não tem um autor homenageado, portanto, normalmente os festivais, as festas, né, escolhem um autor, quase sempre morto, para homenageá-lo. Não, a grande homenageada do Litercultura é a leitura em si, é o leitor, né? O leitor é o grande personagem. Então, eu conversava com amigos que lidam com muito tempo, com muita experiência nisso, e quando eu dizia, né, do enfoque que daria ao festival, eles diziam que interessante porque o grande personagem desconhecido, ou o grande mistério da literatura é o leitor. Né? Então, é para esse leitor que a gente está tentando construir no festival, com a participação da cidade. Claro. E o Mário, sabe que todos os programas Prosa Curitibana, nós temos aqui um escritor lançando um livro. Né? Tivemos o Nilson Monteiro, Roberto Nicolato, Gilson Pereira e outros. Né? E eu acho que o caminho é esse, estimular a leitura. Sim.
né, desmistificar. Dizem que o povo brasileiro não lê. Não é verdade, o povo brasileiro lê, né? E Poderá ler mais, né? Lê cada vez mais, né? Porque não se pode também entender a leitura como algo mecânico. A leitura tem vários sentidos, né? É um hábito, é uma técnica, é algo que se ensina desde a infância. Sim. Mas é preciso também que as condições econômicas, que as condições políticas sejam favoráveis a isso, né? Porque também é uma das ferramentas fundamentais da civilização. Então, na verdade, essa leitura que precisa ser estimulada, sobretudo junto àquelas camadas da população que mais precisam, que são as camadas mais pobres, não é? E que um trabalho como esse não seja um evento. Eu acho que é uma outra coisa importante, que seja um trabalho, como se diz, continuado. Continuado. Isso, ao longo do tempo, e principalmente entendendo que um festival, como o próprio nome indica, é algo coletivo, não é algo feito por mim, que estabeleço a programação, que convido os autores. É algo que a cidade tem que tomar como seu, como pertencendo a si. Quer dizer, os leitores, os escritores da cidade, né? Quer dizer, é evidente que é o primeiro momento do festival, um momento modesto, começa, é evidente que de uma maneira que não pode agregar de uma única vez tudo. Sim. Mas eu acho que um festival numa cidade como Curitiba, né? Tem um potencial enorme, claro. E temos, inclusive, começamos já com um concurso até de literatura, né? Você perguntou sobre o que era diferente. Entendemos que seria bom fazer, por exemplo, um concurso de inclusão, por exemplo, uma antologia. Então, gente que escreve poesia, que escreve crônica, que escreve conto. Há um concurso aberto que vai continuar até depois do festival. Um concurso de fotografia que nós fizemos também para profissionais e amadores andarem pela cidade clicando pessoas lendo, né? Bacana. E mostrando as pessoas, né? Participando vivamente a leitura como algo da vida cotidiana, não como algo especial, diferente, né? Estranho, que se faz escondido em casa ou por obrigação, sim como prazer. Tanto que o slogan que foi posto é: qualquer forma de ler vale a pena? Sim, vale a pena, porque há muitas maneiras de ler, e não somente um livro. Quem lê pensa melhor, né? Sim, Né? sem dúvida. A leitura dá uma amplitude muito maior para o ser humano, com certeza. Sim. Mário, o perfil então desse evento, você falou que é um evento com características próprias para Curitiba. Nós temos aí lançamentos de CDs, Sim. lançamentos de livros, Sim. palestras de escritores. Sim. E esses concursos também que permanecerão valendo para depois do evento também, é isso? Exatamente. Temos, por exemplo, falando em música, temos um show do Rodrigo Garcia Lopes. Que esteve com a gente aqui também na estreia do O programa. Rodrigo é de Londrina, não? É. Então, é um dos autores paranaenses dos mais interessantes, porque dos mais eruditos, né? Grande tradutor, grande poeta, grande compositor. Há vários poemas dele nesse Canções do Estúdio Realidade, que ele está lançando em primeira mão aqui em Curitiba, junto com um livro. Temos também o Flávio Stein, que é um grande mediador de leitura, que criou um projeto novo para participar conosco e vai ler vários autores nacionais e autores também de Curitiba, que é importante também te dizer que eu não entendo esse abismo entre o autor local, o autor nacional e o autor internacional. Claro. Acho que há bons autores. Né? Claro. Senão nós lembramos um poema piada do Carlos Drummond de Andrade que diz assim: o poeta municipal discute com o poeta estadual quem pode bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Não é? Então, na verdade, o que nos interessa é a música de Rodrigo, como também a música e a leitura de Flávio, e também trouxemos da Paraíba meu conterrâneo Chico César, por exemplo, para fazer um belo recital, né, de encerramento, com um trabalho bem inovador, bem diferente, chamado Cantates. São elegias de o que ele chama de amosade, que é uma mistura de amor e de amizade. E abrimos o festival com talvez o nome mais importante no que diz respeito à história da leitura, que é o Alberto Mangel, um canadense também, canadense-argentino, né, com dupla nacionalidade. O pai dele era diplomata, então viajando por várias partes. Almoçamos com ele, inclusive, encontramos diversas vezes e vai fazer certamente uma conferência magnífica, né? Que bom, parabéns. Então, muito obrigado. Fico feliz porque o Rodrigo esteve aqui com a gente também e falou sobre essa questão que não existe, né, territórios, né, para a arte, né? Ele se sente cidadão do mundo e realmente somos todos cidadãos do mundo. Sim.
Também que a gente compreende a questão do universal. Talento não é questão de geografia, né? Isso mesmo. A pessoa tendo a informação, ela... Isso mesmo. Mariueli, qual que é o site que as pessoas podem buscar o Litercultura, independente do prazo do evento seja ocorrendo? Porque, como você falou, vai ser uma coisa viva que vai evoluir a partir de agora. Sim, já estamos cuidando de 2014, não? Então, por favor. Então, litercultura.com.br. Então, a partir daí, pode-se encontrar informação tanto sobre o festival no seu primeiro momento, ou como eu digo brincando, citando uma frase de Oswaldo de Andrade, na sua primeira dentição, né? Mas na continuação disso, mandando sugestões também, né? Já querendo participar do próximo. E importante dizer que nós iniciamos antes do início. Esse festival também teve esse aspecto diferente, que em abril nós abrimos o festival, anunciando para agosto, com uma bela conferência de um prêmio Nobel de Literatura, o sul-africano John Coetzee, que fez uma palestra sobre censura no Teatro da Cidade. Então, é evidente que o leitor, que o escritor de Curitiba, né, do Paraná, tem um festival como o seu. Nós queríamos que isso fosse um presente para a cidade, do mesmo jeito que a cidade nos dá presentes todos os dias. Ótimo. Manuélio, parabéns pela ideia. Volte sempre, o Prosa Curitibano está à disposição para suas ideias, porque são muito interessantes. Eu acho que promover a cultura é o caminho nosso para um país, para um planeta melhor, né? Com certeza. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo Litercultura. Obrigado. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o Prosa Curitibana.